Boa noite. O Jornal Band Minas desta quinta-feira vai falar sobre as eleições para o governo do estado. Você é nosso convidado para assistir ao primeiro debate ao vivo entre os candidatos Antônio Anastasia, do PSDB, e Romeu Zema, do Partido Novo, logo mais às 10h35. Quais as expectativas dos eleitores com esse encontro há 10 dias de voltarmos às urnas? E que soluções os mineiros acham que são as mais urgentes aqui no estado? Nosso comentarista Orion Teixeira vai analisar a expectativa desse encontro e como os candidatos devem se posicionar para tentar atrair mais eleitores. E também vamos falar sobre o Hexa do Cruzeiro na Copa do Brasil. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Choveu forte hoje em Belo Horizonte e região metropolitana. Em apenas 1 hora, a quantidade de chuva que caiu foi superior à metade do que era esperado para todo o mês de outubro. Foram vários carros e motocicletas arrastados pela água na Avenida Francisco Sá, bairro Prado, região oeste da cidade, na manhã de hoje. Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Depois que as fortes chuvas da manhã de hoje diminuíram, a BH Trans tentava encontrar os donos de veículos que foram parar na calçada e no meio da pista. O nosso reboque pode ser acionado para direcionar o veículo no local permitido, onde possa ficar sem causar nenhum transtorno ao trânsito. Na Avenida do Contorno, no bairro Santa Teresa, região leste da capital, uma pessoa ficou presa dentro do carro após uma árvore cair em cima do veículo. A vítima foi retirada consciente e encaminhada para um hospital. Na Avenida Barbacena, no bairro Santo Agostinho, região centro-sul de BH, 4 árvores caíram. Uma delas, de grande porte, caiu bloqueando o trânsito. Também não tiveram feridos. Na Avenida Augusto de Lima, no centro, mais árvores caídas. Um caso de emergência, porque o tronco que caiu aqui matava pessoas aqui no ponto. Também na região central, na Avenida Getúlio Vargas, a forte chuva foi registrada por quem passava pelo local. Uma enchente foi filmada por moradores na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Nossa Senhora da Glória, região nordeste de BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Um caminhão desgovernado derrubou o muro de uma casa no bairro Olaria, região do Barreiro, aqui em BH. E segundo a PM, houve uma falha mecânica e o caminhão desceu de ré, atingindo o muro da casa e um carro que estava na garagem. A Defesa Civil vistoriou o imóvel e disse que não houve dano estrutural e ninguém ficou ferido. Logo mais às 10h35 da noite, a TV Band Minas realiza o primeiro debate do segundo turno para o governo de Minas. Nós vamos agora para o estúdio onde será esse encontro para falar com o nosso repórter Marcelo Silveira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, quase tudo pronto por aqui. Os técnicos ajeitam os últimos detalhes para o debate de logo mais. Vale lembrar que a posição dos candidatos aqui, Romeu Zema e também Antônio Anastasia, foi definida por sorteio. Do lado direito de onde você vai comandar aqui esse primeiro embate do segundo turno, ficará o candidato Antônio Anastasia, do PSDB, e do outro lado, o candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Lembrando que eles devem chegar à sede da TV Bandeirantes por volta das 9 da noite, virão acompanhados dos seus candidatos a vice e poderão trazer até 5 pessoas. Expectativa bastante grande, né, Inácia? Com certeza. Obrigada pelas informações e até logo mais, né, Marcelo? Bom, gente, nesse debate, Antônio Anastasia e Romeu Zema terão várias oportunidades de enfrentamento para discutirem as ideias que devem ser colocadas em prática no estado nos próximos anos. E para este momento acontecer, foram várias semanas de preparação. Só faltam os últimos ajustes. Luz, câmera, debate. A movimentação foi intensa nesta quinta-feira no grupo Bandeirantes Minas. Só na parte técnica, mais de 30 funcionários se empenham para deixar toda a estrutura pronta para o debate de logo mais. A gente está afinando a iluminação, os outros detalhes técnicos, a gente tem que poder acertar tudo, que nada pode dar errado, né? É aqui que Romeu Zema, do Partido Novo, e Antônio Anastasia, do PSDB, vão debater ideias e apresentar propostas aos eleitores de Minas Gerais. E numa eleição dominada por fake news, nunca foi tão importante colocar os candidatos frente a frente. Eu acho que é justamente para o público entender, conhecer o seu candidato e fazer a melhor escolha. Então, a ideia é eles trazerem essas informações, essas propostas, porque é o que, de fato, é o mais importante e é o que vai decidir ou não o voto do telespectador e do ouvinte também da Rádio Band News BH.
O debate vai ter 1h30 de duração e será dividido em 5 blocos. No primeiro, os candidatos perguntam entre si, uma vez cada, com um tema livre, direito à réplica e tréplica. No segundo bloco, são os jornalistas do Grupo Bandeirantes que fazem as perguntas, 2 para cada candidato. No terceiro, novamente o embate direto. Cada candidato vai perguntar 2 vezes, direito à réplica e tréplica. No quarto bloco, cada candidato vai responder a 2 perguntas sorteadas na hora e que foram feitas por telespectadores da Band, ouvintes da Band News FM e pelos leitores do Jornal Metro. Interação com a marca Band. Toda a equipe de jornalismo do Grupo Bandeirantes é envolvida para levar o máximo de informação para que você tenha, o eleitor tenha a consciência na hora de colocar seu voto. Nas últimas 4 eleições, Minas decidiu a escolha do governador com uma votação só. Primeiro turno, a corrida para ocupar o Palácio da Liberdade foi surpreendente no primeiro turno, com os 2 candidatos mais votados em todas as pesquisas sendo superados por um novato, um empresário que concorre a um cargo político pela primeira vez. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, já está conosco para nos ajudar a entender o que mais vem por aí nesse segundo turno que já começou surpreendendo. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Orion, dá para a gente saber se, ao escolher Romeu Zema, superando aí Pimentel e o próprio Anastasia, se o eleitor estava querendo punir o antigo, a política que ele considera ultrapassada, ou se ele estava realmente escolhendo aquele que tem mais convicção e que o representa? As 2 coisas, Inácia, porque desde as eleições municipais, o eleitor está buscando novidades, soluções fora da política, rejeitando os políticos tradicionais. Então, eles encontraram em Zema essa porta de saída da polarização entre PT e PSDB, que há 16 anos domina a política aqui em Minas Gerais. Zema foi pouco a pouco crescendo quando eles identificaram nele essa possibilidade de novidade. Ele saiu de 3, 5, 6, 7, 9% e quando ele teve uma oportunidade de participar de um debate na televisão, ganhou visibilidade, ele aproveitou essa oportunidade e pediu voto para o líder das pesquisas presidenciais, Jair Bolsonaro. Aí ele disparou nas pesquisas e chegou a 42% na votação das urnas. Pois é, a gente também pode enxergar nessa escolha, na forma como o eleitor se expressou nas urnas, uma punição para a velha política? Com certeza, um não à velha política tradicional que não representava mais, na avaliação do eleitor, o seu sentimento, o seu posicionamento e as suas reivindicações. Agora, para a gente recuperar o principal perfil, que marca o perfil tanto de Zema quanto de Anastasia, é o fato de que eles se apresentam como gestores. No debate de hoje, como é que você acha que eles vão se posicionar em relação a essa habilidade que os 2 exploram muito no horário eleitoral? Inácio, eu espero que realmente eles aproveitem essa oportunidade, porque a campanha eleitoral, a partir de hoje, começa realmente em uma nova fase, sem maquiagem do marketing político, mostrando cada um o que é a trajetória deles e confrontar as propostas, que é o mais importante. Isso aí é fundamental para que o eleitor possa compreender e fazer uma escolha consciente, embora o eleitor parece que já definiu o seu voto a essa altura do campeonato. Você prevê farpas e agulhadas? Muitas trocas de acusações, de farpas, muita agressividade e hostilidade nesse debate de hoje. Então tá bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, nós vamos então agora, para vocês poderem ter a oportunidade de conhecer a biografia dos candidatos ao governo de Minas e, claro, para deixar você também no clima do debate. A gente começa em ordem alfabética por Antônio Anastasia, do PSDB. Antônio Anastasia nasceu em BH e tem 57 anos. É formado em Direito e professor licenciado da UFMG. Trabalhou nos bastidores da Constituinte Mineira em 1989 e foi presidente da Fundação João Pinheiro. Em 1991, tornou-se secretário adjunto de Planejamento e Coordenação Geral no governo Hélio Garcia e logo depois assumiu o cargo de secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e da Cultura. No governo federal, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho em 1995 e do Ministério da Justiça em 1999. No governo de Aécio Neves, em 2003, Anastasia assumiu a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Em 2005, tornou-se secretário de Defesa Social. No ano seguinte, venceu a eleição para o governo do estado como vice na chapa de Aécio Neves. Em março de 2010, com a renúncia de Aécio Neves para se candidatar ao Senado, Anastasia assumiu o posto de governador do estado, cargo para o qual foi eleito no mesmo ano. Desde 2015, é senador por Minas, tendo mandato até 2022. E agora vamos apresentar informações sobre a trajetória empresarial de Romeu Zema, do Partido Novo, que está concorrendo a um cargo político pela primeira vez. Romeu Zema nasceu em Araxá.
Tem 53 anos, é empresário e pai de 2 filhos. Formado em administração, iniciou sua trajetória profissional aos 11 anos de idade, seguindo os passos do pai, que era comerciante. Foi presidente do Grupo Zema durante 25 anos, cargo do qual se afastou em 2016. Cresceu o negócio para 430 lojas em Minas e mais 5 estados. Por 15 anos, a rede foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar em Minas, segundo o Instituto Great Place to Work. O Grupo Zema atua em vários setores, como varejo de imóveis, eletroeletrônicos, venda de combustíveis e locadora de veículos. São 26 empresas espalhadas por 10 estados e faturamento em torno de 4,5 bilhões de reais. Atualmente é membro do Conselho do Grupo Zema, que tem 5 mil empregados diretos. É a primeira vez que Romeu Zema se candidata a um cargo político. E nas ruas é grande a expectativa do mineiro aí para o encontro entre os candidatos ao governo do estado. E os eleitores têm as suas demandas, viu? As pessoas convivem com dificuldades de todo tipo no dia a dia. Acompanhe. Qual que você acha que deve ser a prioridade no governo do próximo governador de Minas Gerais? Olha, infraestrutura, educação é muito importante. Dar lugar ao empreendedorismo também eu acho bem importante. A saúde e a educação, porque em Diamantina a escola pública está devastada e a saúde também, porque todo ano o Hospital de Diamantina fecha e abre, fecha e abre. Eu que faço uso do SUS e eu tenho um filho especial, então assim, tem exames, tem consultas que são muito demoradas, muito difícil. Então assim, em questão da área da saúde, para mim é o que é mais primordial. Preciso de uma atenção especial na questão do desemprego, que hoje são milhares de famílias estão desempregadas, e na saúde e na educação também. Eu espero que as pessoas com este debate consigam decidir, porque a gente tem percebido que há uma indecisão muito grande ainda à escolha do nosso governador. E a seguir tem a comemoração pela capital dos jogadores e torcedores do Cruzeiro. O Hexa ainda está sendo festejado nas ruas de BH. A primeira pesquisa Ibope para o governo de Minas neste segundo turno foi divulgada ontem e aponta que Romeu Zema, do Partido Novo, está com quase o dobro das intenções de votos dedicada a Antônio Anastasia, do PSDB. Zema aparece, gente, com 66% e a Anastasia tem 34% das intenções de voto. Bom, e eu volto a conversar com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Orion, você acha que o Antônio Anastasia, do PSDB, vai conseguir reverter essa vantagem grande de Zema no segundo turno? Inácio, nós temos que tomar cuidado para não supervalorizar as pesquisas que já erraram muito em outras ocasiões e até mesmo no primeiro turno, né? A frente é muito alta, 30 pontos, mas o sentimento é de que realmente Zema continua na liderança. Na avaliação do comitê de Anastasia hoje, calculam que eles conseguiram reduzir a 15 pontos essa diferença em função da mudança de estratégia, expondo mais o adversário, apontando suas contradições e uma campanha até mais agressiva da parte de Anastasia. Então, pode ser, mas o tempo é muito curto para ele reverter isso aí. Acontece que agora, a partir de hoje, com o debate Band, começa uma nova fase, como eu já disse aqui. É a oportunidade de mostrar, cada um se mostrar e realmente ficar mais exposto e as propostas irão estar na mesa, estarão em discussão. Agora, Orion, você lembrou no primeiro bloco da importância que foi para o Romeu Zema quando ele disse que apoiava Jair Bolsonaro, do PSL, candidato presidenciável, e como que isso reverteu em votos para ele nas urnas, né? Agora, Jair Bolsonaro optou por não apoiar nenhum governador, nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Ele está lá quieto. Você acha que o simples fato de Zema dizer que o apoia é suficiente para que a popularidade de Bolsonaro vá mesmo nas urnas para o Zema no segundo turno? Ainda que não declare, Inácio, já ficou caracterizado, já ficou marcado. Até o finalzinho do primeiro turno, a sucessão presidencial passava longe da sucessão mineira. Por quê? Porque os candidatos presidenciais dos líderes das pesquisas do PSDB e do PT não empolgavam. A partir do momento em que os bolsonaristas, os aliados do Bolsonaro, perceberam que havia aqui um candidato a governador com alguma chance e que eles poderiam apoiá-lo também, que era o candidato Bolsonaro, ele cresceu nas pesquisas. É bom registrar também que o Zema estava crescendo independentemente disso, por ter se identificado como novo. Então, ele foi de 5% até 9%, 19%. A partir daí, ele já estaria no segundo turno e os bolsonaristas, então, descarregaram o apoio pesado a favor dele. Você chamou bastante atenção para essa mudança de tom na campanha eleitoral do Antônio Anastasia, do PSDB,
para que ele se tornasse aí mais atacante, né? Ele está realmente tentando expor as fraquezas de Romeu Zema, que não tem aí um telhado de vidro por não ter sido político antes. Mas, na sua opinião, o eleitor, ele dá valor a essas jogadas mais estratégicas ou ele acha que essa é uma briga infundada? O eleitor está muito vacinado com essa briga política que costuma acontecer na troca de acusações, que impede, por exemplo, o debate das propostas, que poderia fazer uma escolha mais adequada, mais apurada. No entanto, então o eleitor já está bem encaminhado a sua definição. É difícil que uma acusação, uma hostilidade agora vai fazer ele mudar de voto. Melhor proposta. Proposta, com certeza. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar Combinado. de novo com o Orion Teixeira. Bom, e agora a gente muda de assunto. A festa do Hexa do Cruzeiro começou ontem à noite e continua até agora. Teve torcedor que nem dormiu, e já emendou o dia saindo para o trabalho. Pelas ruas da capital, a festa foi de parar o trânsito. Aos poucos, torcedores foram chegando ansiosos para esperar pelos ídolos. Gente que nem dormiu de ontem para hoje. Não dá para perder jamais na minha vida, porque o meu Cruzeiro é grande demais, ele é cabuloso. Por volta de 2h30 da tarde, a delegação celeste chegou ao batalhão do Corpo de Bombeiros trazendo o cobiçado objeto, a taça de campeão da Copa do Brasil, mais uma vez. Essa torcida é maravilhosa, é isso que ajuda a gente a ganhar os campeonatos. Fico feliz e tá aí, mais um para a coleção e para título. Deus nos abençoou com mais esse título aí, nós estamos muito felizes e nós vamos curtir muito aí que merecemos. Em meio à multidão, jogadores, comissão técnica e diretoria subiram no trio elétrico para dar início ao desfile pelas ruas da capital mineira. Que milhares de torcedores já aguardavam os hexacampeões na sede do clube no Barro Preto. Domingo, o Cruzeiro enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Mas aqui não tem ninguém preocupado com isso. O maior de Minas, o maior agora do Brasil. Não faltou emoção também durante toda a partida. E a decisão da Copa do Brasil ainda contou com a polêmica do VAR, que foi utilizado 2 vezes pelo árbitro. E quem conta os detalhes do jogo é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Acho que teve de tudo, né? Foi um jogo que acabou ficando muito emocionante pelo VAR, né? Porque o VAR acabou sendo protagonista no pênalti marcado pelo árbitro a favor do Corinthians. Eu até discordei da marcação, acho que não foi penalidade máxima. E depois, quando o Corinthians fez o gol da virada, né? Que seria o gol que levaria até aquele momento a decisão para os pênaltis, né? O árbitro foi rever o lance no VAR porque viu uma falta no Dedé. Para mim, a falta de fato existiu. E aí ele acabou anulando o gol do Corinthians. Aí o Cruzeiro, claro, o Corinthians se atirou e o Cruzeiro num contra-ataque conseguiu fazer o gol com o Arrascaeta, que foi uma história muito legal também, né, Inácia? A gente estava falando desse reforço, ele viajou mais de um dia inteiro, né? Ou primeira classe bem paga, né? Exatamente, veio do Japão aí para fazer o gol da vitória do Cruzeiro, então um gol desses hexa-campeonato e big seguido. Merecidíssimo. Obrigada, viu, André? Com certeza, obrigado. Bom, gente, a festa só não foi perfeita porque alguns torcedores que não sabem se divertir de forma pacífica aprontaram confusão. Aqui em BH, na região da Savassi, a polícia montada precisou intervir para acabar com o tumulto. Na região da Pampulha, um jovem de 26 anos desrespeitou e provocou a multidão contra os policiais militares. E no interior, em Coronel Fabriciano, que você está vendo aí as imagens, na região do Rio Doce, de acordo com a PM, torcedores jogaram pedras em uma viatura. Foi necessário usar bombas de efeito moral, mas ninguém foi preso. E depois do intervalo, você vai ver que ainda há assuntos que o eleitor não viu nas campanhas eleitorais e que podem ser abordados no debate entre Antônio Anastasia e Romeu Zema nesta noite. Problemas na segurança pública, uma crise financeira persistente e serviços de saúde que deixam muito a desejar estão entre os itens mais abordados pelos 2 candidatos ao governo de Minas na campanha do segundo turno. O pleito final se aproxima e em poucos dias, Anastasia do PSDB ou Zema do Partido Novo estará comemorando a vitória como governador eleito de Minas Gerais. Hoje teremos mais um debate na tela da Band. Será que algum assunto ficou pendente? O que é mais importante para ser debatido neste momento? O pagamento parcelado dos funcionários públicos, isso é um assunto que acho que tem que ser mais bem abordado, né? Tá esquecendo um pouco da saúde
e da educação também, de certa forma. Minas Gerais tem 15.700.966 eleitores. Pesquisa do cientista político Adriano Cerqueira mostra que pouco mais de 35% deles, incluindo votos brancos e nulos, se abstiveram de votar no primeiro turno, o que pode influenciar diretamente na estratégia de abordagem dos candidatos aos eleitores para o segundo turno. O Zema parece estar atraindo boa parte desse eleitorado que não votou em nenhum nome. Ele está trazendo um eleitor novo e isso é um complicador para o Anastasia. O Anastasia, analisando esses dados, me parece que o Anastasia ele vai ter que tentar tirar um tanto do eleitorado do Zema, já que também o perfil político desaparecido, e talvez torcer para que essa taxa de abstenção, brancos e nulos, continue alta, porque boa parte dos eleitores que agora estão dizendo que estão votando no Zema veio desse estoque aí. De olho na porcentagem do eleitorado mineiro que se absteve e dos eleitores que votaram nos outros candidatos que ficaram pelo caminho, como Fernando Pimentel, que foi o terceiro mais votado, por exemplo, Anastasia e Zema têm hoje mais uma oportunidade de expor suas propostas e ideias. Como o Zema está na liderança pelas pesquisas, né, e também por ter ganhado o primeiro turno, acho que o Zema tem que adotar uma postura realmente mais olímpica, né, segura, né, sabendo responder, não gaguejando muito e tal, mas ao mesmo tempo ele tem que se mostrar muito tranquilo, muito afável, que é o jeito que o mineiro gosta, né. O Anastasia, ele já tem essa postura natural, então vai ser muito difícil ele sair desse papel, mas ele realmente vai ter que provocar, ele vai ter que ser um pouco mais agressivo. Então ele deve ter treinado bem como fazer isso para não parecer estranho, esquisito. Mas eu acho que o papel dos dois está mais ou menos definido dessa forma. Bom, eu quero reforçar com você uma informação. O nosso repórter Diogo Ramalho citou o número de eleitores aptos a votar em Minas, que passa aí um pouco de 17.700.000 pessoas. Bom, e os dois candidatos ao governo de Minas se apresentam como gestores. Antônio Anastasia, do PSDB, tem cerca de 25 anos de experiência na área pública, enquanto Romeu Zema, do Partido Novo, acumula o mesmo tanto de anos, só que dedicados à gestão de um grupo empresarial com 5.000 empregados. Qual deles vai dar conta de negociar melhor com a Assembleia Legislativa? 28 partidos estarão representados no Parlamento Mineiro a partir do ano que vem, o que significa que seja qual for o próximo governador, ele terá que ser um bom negociador. Nós voltamos a conversar com o nosso comentarista Orion Teixeira. Orion, o PT, no ano que vem, vai voltar aqui em Minas a ser oposição, e até porque o governador Fernando Pimentel perdeu a chance aí de ir para o segundo turno numa reeleição. E para completar esse quadro aí de o PT voltando a ser oposição, é a bancada que mais ganhou deputados, estando com 10, ou seja, estará com mais moral ano que vem, né? Como é que o novo governador vai ter que negociar com essa Assembleia? Inácia, muita turbulência vem por aí, né? Porque o PT tem 10 deputados, mas pode contar ainda com a aliança com o PSDB. Caso o Zema seja eleito, o PSDB vai para a oposição também. Aí seriam 17 deputados que podem ainda serem somados aí a outras dissidências de outros partidos. Enfim, deputado de oposição não é maioria parlamentar. Basta a Assembleia, que tem uma vocação governista, fazer esse arranjo aí da maioria parlamentar. O governo precisa ter uma boa articulação para formar aí 50 dos 77 deputados, formar essa base e mantê-la para ter governabilidade. Deputado de oposição que sabe usar o regimento também, ele faz muito barulho, muita confusão e consegue obstruir os trabalhos, mas não tem maioria para decidir as coisas na casa. Agora, Orion, todos os dois candidatos, eles têm falado muito de voltar a pagar os salários em dia para o servidor estadual. Porém, a gente sabe que Minas vai entrar o ano de 2019 com um déficit superior a 11 bilhões de reais. É muito dinheiro que vai estar faltando aí para cumprir os compromissos. De onde tirar dinheiro para colocar salário em dia? Como é que vão ser os primeiros meses do novo governo? Não há previsão, nenhum deles fez essa previsão porque ela não existe, Nácia, porque precisa primeiro conhecer e arrumar a casa assim que chegar lá. O eleito vai ter esse desafio, essa dificuldade. Onde vai buscar dinheiro? Empréstimo não é possível mais porque a capacidade de endividamento do Estado está zerada. Também a economia demora a crescer, especialmente quando se muda de governo, governo federal, governo estadual, enfim, até a coisa se reorganizar para a economia entrar nos trilhos. Para onde que eles irão? Irão partir para uma privatização, vender parcialmente ou integralmente as empresas públicas. E olha que esse déficit que você falou aí de 11 bilhões, pode ser até muito maior, porque o Estado deve aí 8 bilhões para os municípios no repasse constitucional dos impostos. O Estado utilizou quase 5 bilhões dos depósitos judiciais e ainda não os devolveu. Tá? E também tem a dívida com a União, o governo federal,
que está aí também adiada e o governo vai renegociar ou não essa dívida. É uma questão que precisa ser permanentemente monitorada. Pois é, agora a gente viu aí o Adriano Cerqueiro, cientista político, falar na nossa reportagem dos perfis, da forma como eles se apresentam, né? Tanto o Zema quanto a Anastasia de uma maneira menos agressiva, é o natural dos dois. Mas no debate, para a gente recuperar a informação de que às 10h35 a gente começa o primeiro debate do segundo turno, você acha que eles vão mudar esse jeito de se apresentar para o eleitor? Eu acho que a Anastasia trocou de papel aí com o Zema. O Zema vai se apresentar mais propositivo e a Anastasia vai buscar ser mais agressivo, tentando desconstruir essa imagem de Zema de que ele é um bom gestor, porque ele não conhece a administração pública e não tem experiência administrativa. Esse vai ser o ponto que a Anastasia vai bater firme essa noite. Tá certo, a gente vai conferir logo mais. Obrigada, viu, Arió? Prazer, boa noite. Bom, então, lembrando para vocês aí que o nosso debate vai ser transmitido simultaneamente pela Rádio Band News BH 89,5 no Dial. Você também vai poder acompanhar o confronto entre os candidatos ao governo de Minas pela internet no canal youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, eu te espero logo mais às 10h35 para o debate. Até lá e boa noite.